Assim que vocês conseguirem visualizar o slide, vocês me avisem, por favor. Eu estou vendo o slide já, professora. Apareceu, professora. Ótimo. Então, hoje a gente vai trabalhar o trauma dentário. Essa aula que a gente ficou pendente para vocês, a gente vai explicar hoje um pouquinho dela. A gente sabe, pessoal, que isso para o adolescente é muito comum. Você, quando começar a atender na clínica do adolescente, você vai verificar muitos adolescentes com algum tipo de trauma dentário e existem múltiplos fatores para esse trauma acontecer aí nesse paciente. E a gente, a partir do momento que a gente identifica um trauma dentário, a gente precisa classificar esse trauma para que daí a gente possa desenvolver um planejamento de tratamento odontológico para este paciente. Essas lesões traumáticas, elas podem atingir os dentes, o periodonto de sustentação, então pode envolver o osso alveolar, pode envolver o ligamento periodontal, pode atingir também os tecidos gengivais, então principalmente a parte da gengiva mais atingida é a gengiva marginal livre, que é essa mais próxima ao dente. Então, dos tecidos gengivais mais traumatizados é essa gengiva aí. Além disso, os outros tecidos moles, parede da bochecha, mucosa jugal, lábio, freios, bridas, tudo isso pode envolver essa lesão traumática. Vai depender muito do tipo de trauma que esse paciente vai vir a apresentar. E quais são os fatores de risco aí para esse trauma acontecer? Na primeira fotinho, a gente tem alguém com uma tampinha de garrafa na boca. Isso para o paciente adolescente, principalmente aqueles que já estão assim com 16, 17, 18 anos. Isso aqui é muito comum. Aquelas long necks que são fechadas com essas tampinhas de metal, às vezes o adolescente vai e não vai usar o abridor de garrafa. Ele vai no dente. Quando ele não consegue abrir com a própria mão, a primeira coisa que vem na cabeça dele é usar os dentes como suporte para abrir essa tampa aí de garrafa. E não só as tampas de garrafa, mas ficar fazendo pequenos traumas crônicos. Por exemplo, o adolescente que tem mania de colocar caneta e lápis na boca para morder. A gente sabe que são objetos bastante rígidos. E o adolescente vai ficar mastigando aquilo, vai ser uma série de pequenos traumas crônicos naquela região, que pode gerar trincas e essas trincas virem a gerarem a fratura. Então, são todos esses hábitos deletérios que, infelizmente, aí tem na vida do nosso paciente adolescente. E é um fator de risco para esses traumas. Na segunda imagem, a gente tem o quê? Lesões de cárie avançada. Nesses casos, pessoal, isso também é um fator de risco porque esse tecido cariado, ele vai fragilizar o esmalte desse dente. E nessa imagem vocês estão vendo, a cárie ela já predominou aí na região desses dentes anteriores do paciente. Se o paciente fizer uma força mastigatória maior, for tentar, por exemplo, morder uma maçã, tirar um pedaço de uma maçã, for tentar quebrar um pirulito aí nesses dentes, morder uma pedra de gelo, provavelmente ele pode acabar causando uma fratura
porque essa lesão de cárie extensa vai criar uma instabilidade, uma fragilidade nesse elemento dentário e podem vir a acontecer as fraturas. Outro fator de risco que nós temos é a prática de esportes, principalmente esses esportes radicais ou esses esportes de contato físico. Por exemplo, as lutas judô, boxe, muay thai, krav maga, são lutas, né, que de alto impacto, muitas delas podem causar aí, se esse paciente não tiver devidamente protegido, utilizando a paramentação correta, ele pode acabar fraturando um dente. Nesses esportes radicais de skate, patins, bicicleta, a imagem a gente tem nitidamente uma queda de uma bicicleta. E a primeira coisa, pessoal, que vai para o chão do rosto é a boca. E aí tem um alto impacto aí nessa região dentária. E aí a gente tem uma série de possíveis complicações na boca desse paciente. Então, isso também faz parte dos fatores de risco. O outro fator de risco que nós temos é a questão mesmo do próprio contato físico em lutas que não são esportes. A gente sabe que adolescente, muitos, principalmente aqueles adolescentes que estão em grupos de risco social, eles acabam se envolvendo em brigas. E essas brigas aí podem gerar esses socos na região da face. E esses socos nessa região são um fator de risco altíssimo para haver a quebra, a destruição aí desses elementos dentários. Então, todos esses fatores de risco, eles estão muito presentes na vida desse adolescente. Infelizmente, nem todos esses fatores a gente consegue erradicar, mas a gente consegue trabalhar com o nosso adolescente, por exemplo, para que esses hábitos deletérios ele vá deixando de lado. Ele não fique, ele use o abridor para abrir a garrafa, ele tem que ter um controle para não ficar colocando as coisas mais duras na boca para ele morder. Quando ele for praticar a sua atividade física, está devidamente com todo o equipamento de proteção. Em relação à prevenção das cáries, todos nós aqui já sabemos como é que a gente faz para prevenir a cárie. Então, conversar com esse adolescente sobre uma técnica de higienização adequada, sobre o uso do fio dental, sobre o creme dental com flúor, sobre a importância desse adolescente fazer a aplicação tópica de flúor profissional e comparecer ao dentista a cada 6 meses. E nessas outras situações de briga realmente, fazer com que o adolescente evite se expor a esse tipo de situação. Então, tudo isso a gente tem que ter trabalhado. Todas aquelas nossas aulas anteriores que a gente teve em relação ao comportamento desse adolescente, aos fatores de risco social, alimentação, tudo isso nós temos que pôr em prática com esse adolescente a partir do momento que ele começa a se consultar com a gente. E aí, se acontece esse trauma, quando o paciente chegar no seu consultório, como que você deve proceder? Primeiramente, você deve saber como ocorreu esse acidente. Ele estava comendo e saiu um pedaço do dente. Ele sofreu um acidente automobilístico e perdeu os dentes, estava numa briga, estava praticando algum esporte, estava nadando na piscina, escorregou e bateu com a boca na borda. Então, é muito importante a gente saber como ocorreu esse acidente. E o local onde ele aconteceu. Foi na piscina? Foi num campo de futebol? Foi na quadra da escola, foi num parque, foi na rua. E o tempo que aconteceu esse acidente? Tem umas 3 semanas que ele caiu.
Ah, tem um mês. Não, ele caiu agorinha. Foi ontem, foi há uma semana, foi há 2 dias. Tudo isso também, pessoal, é importante para que a gente possa fazer um planejamento para esse paciente. E a história dental pregressa? Esse paciente já teve algum tipo de trauma dental antes deste? Os sintomas que esse paciente está apresentando, sintomas físicos, ele está sentindo alguma dor na região onde ele sentiu trauma? Tem algum edema presente? O paciente tomou alguma medicação antes de vir para o consultório? O pai está tendo que dar alguma medicação? Ele está apresentando como é essa dor que ele vem apresentando? É uma dor aguda? Já se transformou numa dor crônica? É uma dor espontânea? É uma dor provocada? Então, isso faz parte da nossa anamnese quando este paciente chegar lá conosco em nosso consultório. Importante nos traumas de face, principalmente quando esse adolescente te indica que ele bateu todo o rosto, ele foi de encontro ao chão, é avaliar a articulação temporomandibular desse paciente, para verificar se não houve nenhuma injúria, se o paciente está tendo dificuldade na hora de abrir a boca, se você está escutando algum estalido quando esse paciente abre a boca. Importante também, pessoal, que a gente faça o exame extrabucal fazendo as palpações. Principalmente se esse adolescente vem com o rosto de algum dos lados edemasiado. E muito cuidado ao fazer a palpação. A gente não pode exercer uma pressão digital muito grande nessa área, porque pode também haver ali a presença de alguma fratura óssea. Então, a gente necessariamente precisa fazer essa palpação naqueles casos em que esse trauma for muito grande e esse adolescente falar para você que bateu o rosto inteiro. Depois que a gente fizer a anamnese do paciente, responder todas aquelas perguntinhas, a gente vai para o nosso exame clínico. Vai visualizar as estruturas bucais desse paciente internas, para que a gente possa fazer o diagnóstico do tipo de fratura que esse paciente teve. A gente pode definir as fraturas, pessoal, em 2 classificações. A fratura de esmalte simples, onde a gente vai ter apenas a perda do esmalte, e às vezes nem sempre vai ter aquela ausência de uma estrutura dentária, por exemplo, de um pedaço do dente. Às vezes, pode ser criadas apenas as trincas. O dente do paciente, quando você faz um exame clínico e observa bem de perto esse elemento, você vai ver pequenas ranhuras nesse elemento. Não teve a perda do esmalte, mas esse esmalte se encontra danificado. E a gente também tem as fraturas que vão comprometer esmalte e dentina. Além dessas fraturas de esmalte e dentina, a gente também tem aquelas que vão ter a exposição pulpar e aquelas que vão comprometer a raiz do paciente. E a gente vai verificar cada um desses tipos de fratura. A primeira delas é a trinca em esmalte. Como vocês podem observar aí na imagem, olhem para os incisivos centrais superiores, onde tem as trincas mais destacadas. Vocês percebem essas linhas aí, essas ranhuras, nesse elemento dental. Isso aí, pessoal, são as trincas, normalmente causadas por aqueles traumas crônicos.
do paciente ficar, o hábito, por exemplo, de ficar mordendo o lápis, mordendo a caneta, quebrando bombom duro no dente, quebrando gelo no dente, quebrando pata de caranguejo no dente. Então, esses microtraumas que são feitos por um longo período de tempo são chamados de traumas crônicos. Esses traumas crônicos é que são responsáveis por criar essa trinca. Não existe na trinca a perda em si do esmalte, mas essa trinca ela vai deixando esse esmalte fragilizado. Aí, um belo dia, esse paciente com as trincas morde uma coisa um pouco mais endurecida e aí ele pode ter a fratura de esmalte. O pedaço desse esmalte ele pode vir a sair porque ele já está fragilizado por essas trincas. Quando a gente perceber, pessoal, essas trincas no dente do paciente, qual é a sintomatologia que esse paciente vai passar para você? Ele vai reclamar de sensibilidade. Quando ele tomar algo muito gelado ou quando ele tomar algo muito quente. Ele vai sentir sensibilidade nessa região desses dentes onde tem a trinca. Ou quando esse paciente mastigar alguma coisa ou ele fizer ingestão de um alimento mais doce. Essa sensibilidade também vai se manifestar. Nesses casos, não existe assim um tratamento invasivo. Os tratamentos não são invasivos nesse tipo de situação. O que o cirurgião dentista faz quando ele encontra e o paciente vem reclamando que já não consegue mais tomar água, não consegue mais mastigar direito, já não consegue se alimentar porque sente muita sensibilidade? A gente pode recomendar um creme dental para dentes sensíveis. E a nível de consultório, o que a gente pode fazer? A dessensibilização dentária. Tem um produto que a gente compra nas dentais, que é o dessensibilizante. Ele é um gel. E você vai fazer uma profilaxia, pode ser profilaxia só pedra-pomes e água na superfície dental. Vai fazer isolamento relativo, vai secar essa região e vai fazer a aplicação desse gelzinho aí em cima dessas trincas. Esse gel deve permanecer 10 minutos sobre esses dentes. Após os 10 minutos, é passado somente um algodão sem esfregaço acima e dispensado o paciente. O que acontece neste gel, pessoal? Ele vai penetrar nessas trincas, criando uma barreira provisória. Quando se cria essas trincas no dente, elas dão abertura para os túbulos dentinários. E os túbulos dentinários, eles têm conexão direta com a polpa. Então, se esse paciente, e é o que vai causar sensibilidade nesse paciente, como essa trinca é uma porta de comunicação, esse gel penetra nessa trinca, formando uma barreira em cima desse túbulo e não deixa essas respostas de sensibilidade atravessar para dentro desse túbulo dentinário. Só que isso aí não é um tratamento permanente. À medida que o paciente vai higienizando os dentes, essa barreira ela vai saindo, ela vai diluindo com o passar dos tempos. Então, normalmente, o paciente vai precisar repetir essa dessensibilização. Dependendo do paciente, possa ser que ele necessite fazer uma vez a cada 3 meses. Tem paciente que precisa fazer uma vez a cada 6 meses. Então, vai se fazendo esse processo de dessensibilização e o paciente volta a conseguir fazer uso daqueles alimentos mais gelados, de ter uma mastigação mais adequada e não sentir tanto essa sensibilidade aí. Sempre, pessoal, principalmente se o paciente não tirar o hábito deletério que está criando essas trincas,
o ideal é sempre avaliar essas trincas a cada 6 meses. O paciente precisa voltar no seu consultório para verificar se houve aumento dessas trincas, se houve algum tipo de fratura, onde ficam localizadas essas trincas, se depois daquela vez que você fez o processo de sensibilização, se ele voltou a sentir a sensibilidade novamente, se ele continua usando o creme dental que você indicou. Todas essas situações, elas devem serem monitoradas com esse paciente. Mas, primordialmente, é conversar com o paciente para ele tirar o hábito deletério. E aí a gente tem as fraturas de esmalte, quando há perda de parte do elemento. O paciente pode ter uma sensibilidade dolorosa nas mudanças de temperatura, ao frio e ao calor, e na mastigação. Nessa situação, o impacto, com certeza, tem que ter sido um pouco maior. Então, pode haver laceração de tecido mole. E onde houver essas lacerações, a gente deve buscar, por exemplo, se não ficou presa a essas lacerações algum pedaço desse dente ou algum corpo estranho. É muito comum, por exemplo, em situações que o adolescente vai jogar futebol lá na pracinha. Ele acaba dando de encontro com outro, cai no chão, quebra o dente e aí ele acaba mordendo o lábio. Muitas vezes, nessa laceração labial, pode ficar preso o pedaço do dente fraturado, bem como se esse parquinho tiver algum tipo de pedra, algum tipo de areia, elas podem adentrar essa laceração. Então, é muito importante que se faça, quando o paciente chegar com esse tipo de laceração em tecido mole, que se faça a higienização desse lugar, a inspeção para ver se não existe nenhum fragmento ou do dente ou algum corpo estranho nessa laceração, para que não haja inflamação e infecção daquela região ali de tecido mole. O tratamento em si para essas fraturas de esmalte é, se forem pequenas fraturas, como está mostrando aí nesse elemento 11, que a fratura nele é muito discreta. Pode ser feita a restauração? Pode, mas também pode ser feito apenas a regularização das bordas desse elemento. Tirar essa parte cortante se o adolescente não se incomodar com esse trincadinho. A outra opção, se essa fratura é maior, como está aparecendo no elemento 21, é fazer a restauração em resina composta. Lembrando que esse tipo de fratura que eu estou falando para vocês, ela está apenas em esmalte. Eu não tenho comprometimento de dentina. Então, nesse caso, se a fratura for muito grande, faz a restauração em resina. Se for apenas uma borda incisal que saiu de alguma das vertentes, pode ser feita só a regularização aí dessas bordas. Agora, quando eu tenho fratura de esmalte em dentina também, mas não tenho exposição pulpar, a primeira coisa que, quando o paciente aparece com uma fratura muito extensa, como está aparecendo na imagem, seria radiografia. Se eu observo com o meu espelhinho lá, olho justamente onde tem a fratura, não vejo nenhuma exposição pulpar, nenhuma injúria, ótimo. Mas mesmo assim, faço radiografia para ver se radiograficamente até onde essa fratura está, se realmente não houve nenhum tipo de agressão a essa polpa. O paciente também pode apresentar sensibilidade
ao tomar coisas quentes ou geladas ou mastigar alimentos mais duros. Também é necessário analisar as lacerações de tecido mole na busca de fragmentos dentários ou outros corpos estranhos que estejam. Importante também verificar se esse dente possui algum tipo de mobilidade. E o tratamento seria fazer a restauração em resina composta. Se existe um pedaço do fragmento dentário, por exemplo, o paciente caiu, quebrou o dente, mas ele juntou o pedacinho de dente, a gente vai pegar esse fragmento, vai limpar, hidratar ele com soro fisiológico, reposicionar e fazer a colagem desse fragmento. Se houver proximidade com a polpa, pessoal, se vocês enxergarem pela radiografia que existe uma proximidade, vocês terão que fazer a proteção desse complexo dentino-polpa com o hidróxido de cálcio e depois prosseguir para a restauração. E avaliar esse dente a cada 6 meses. A cada 6 meses, você vai, verifica se a restauração está posicionada, se não tem nenhuma infiltração, e faz a radiografia também para saber se está tudo ok, se a restauração está adaptada, se passado esse período não teve nenhum comprometimento com essa polpa, para verificar os níveis de normalidade. Não é um paciente que você vai fazer a restauração e vai liberar ele para nunca mais olhá-lo. Você sempre tem que estar fazendo, até porque essas restaurações anteriores, vocês sabem que a resina, com o passar do tempo, ela não muda de cor. Mas o dente, ele está sempre em processo de alteração de coloração. Até porque a nossa alimentação, ela é muito colorida e a pigmentação desses alimentos, eles vão, com o passar do tempo, escurecendo os dentes. Então, como trata-se de uma região estética, de uma restauração extensa, sempre tem que estar fazendo essa avaliação para que no dia que você perceba que já é notório a diferença entre a cor do dente e a cor dessa restauração, vai ser necessário fazer uma nova restauração aí no dente do paciente, por se tratar de uma região anterior estética. Agora, se a fratura que teve nesse elemento comprometeu esmalte e dentina e teve exposição pulpar. Como é que eu vou saber que esse dente teve exposição pulpar? Olhem para a imagem aí que está aparecendo do ladinho de vocês. Eu vou verificar um sangramento vindo do meio desse dente. O importante, pessoal, toda vez que vem um paciente com trauma e vocês percebam aquele nível de sangramento grande, de lábio, de gengiva, de dente, não sabe de onde é, qual que é o sangue, sempre peguem uma gaze estéril, molhem com soro fisiológico e façam a limpeza dessa região, justamente para você conseguir identificar de onde está vindo aquele sangramento. Observem na imagem que o sangramento desse paciente está vindo do centro do dente. E o que fica no centro do dente? A polpa. Então, aí, só pelo meu olhar clínico, eu já vejo que teve exposição pulpar. Mas eu também vou fazer a minha radiografia para me confirmar aquilo que eu estou vendo. Quando não houver, pessoal, esse sangramento igual como está aparecendo nessa imagem, vocês muitas vezes vão conseguir enxergar a própria polpa em si. O paciente ele vai reclamar para você que ele está sentindo uma pelinha no meio do dente e que se alguma coisa encostar nessa pelinha do meio do dente, ele sente uma dor muito grande.
porque aquele dente está com a polpa exposta. Quando isso acontece, a primeira coisa que você tem que conversar com esse responsável é há quanto tempo ocorreu esse trauma e essa exposição. Não, doutor, ele acabou de cair na escola, me ligaram, só deu tempo de eu pegar ele e trazer para o consultório. Ótimo. Porque isso me garante que eu ainda tenho um pouco de vitalidade pulpar. Agora, se é um dente que o pai só levou 72 horas, uma semana o menino ficou sentindo dor aí nesse dente, com essa pelinha no meio do dente, ele se alimentando, ele escovando o dente, ficou uma semana essa polpa exposta. Tá ruim a internet, tá nem aparecendo pra mim. Provavelmente, esse paciente aí já vai estar em processo de necrose com essa polpa. Então, sempre que a gente tiver essas situações, é realizar o teste de vitalidade pulpar. A gente tem que identificar aí se essa polpa tem ou não alguma vitalidade para a gente poder partir para o tratamento. Quando for microexposição, quando eu percebo que tem aquela luz rosa no fundo desse dente, ou percebo que o sangramento nessa região é mínimo, eu posso, depois que eu fizer o teste de vitalidade pulpar e noto que essa polpa ainda está vital, eu posso realizar o capeamento pulpar direto, né? Que seria a gente colocar onde houve essa microexposição, o hidróxido de cálcio PA e depois o cimento de hidróxido de cálcio. E aí, depois disso, realizo a minha restauração. O ideal, pessoal, é que quando vocês fizerem capeamento pulpar direto, não façam no mesmo dia a restauração em resina. Façam uma restauração provisória com ionômero de vidro e observem esse dente durante uma semana. Porque assim como tem pais que trazem imediatamente após o trauma, tem aquele pai que só vai aparecer uma semana depois, 2, 3 dias depois do trauma com você. Então, mesmo que o teste de vitalidade pulpar tenha dado positivo, dizendo que aquela polpa tem vitalidade, pode ser que algum micro-organismo já tenha em contato com aquela polpa e se inicie tardiamente um processo de pulpite. Então, quando você faz a restauração em ionômero, é mais fácil, por exemplo, se 2, 3 dias depois o responsável desse paciente ligar dizendo que ele está sentindo muita dor naquele dente em que você fez a colocação do hidróxido de cálcio. Então, é mais fácil de você remover o ionômero e partir para uma endo completo, por exemplo. Então, façam sempre restauração provisória quando vocês trabalharem com capeamento pulpar direto. E aí, se depois de uma semana esse adolescente não reclamou de nada, está comendo tudo normal, não está sentindo nada, aí vocês fazem a restauração em resina. Quando essa exposição ela for média ou for grande, você vai realizar a pulpotomia, que é a remoção parcial da polpa, remoção só da parte coronária desta polpa. Se o meu teste de vitalidade me der como resultado que essa polpa está vital. Se, por exemplo, no meu teste de vitalidade, essa polpa se apresentar necrosada, pessoal, aí o tratamento tem que ser a endo completa desse elemento. Vai ser feito primeiro o tratamento endodôntico, para depois eu fazer a restauração final. Se nesses casos o meu paciente tem o fragmento, eu posso realizar a colagem depois que eu fiz essa proteção aí. Se ele não tiver, eu posso fazer a reconstrução em resina.
E aí as fraturas elas vão começar agora a ficar um pouquinho mais complexas. Nesse caso aí, a gente tem uma fratura coronorradicular. O fragmento coronário pode estar aderido ao periodonto e com mobilidade. A gente tem uma fratura mais extensa. Normalmente, essa fratura ela vai invadir o meu espaço biológico. Ela pode estar de 2 a 3 milímetros abaixo do nível gengival, próximo já à minha raiz. Na maioria dos casos, pessoal, essa fratura já me dá uma exposição pulpar. Olhem para a imagem acima, vocês vão ver que aí eu tenho um dente, né, que se dividiu basicamente em dois, se a gente for olhar no raio-x. Basicamente, a coroa quase que completa sacou do dente e está fixada apenas no periodonto. Quando isso acontecer, o que eu posso fazer aí para esse meu paciente? Nesses casos, o tratamento ele tem que ser imediato, o tratamento de urgência. Se existir esse fragmento aderido ao periodonto, preso só no periodonto, que normalmente é parte da coroa, eu vou lavar essa região aí, não vou deslocar esse pedaço aí, não vou remover ele. Vou fazer a lavagem com esse fragmento ainda no periodonto, muito cuidado nessa lavagem para eu não deslocar ele ainda, que ainda não será o momento. Vou lavar justamente para eu tirar todo o sangue dessa região, porque é uma fratura onde existe bastante sangramento. E depois que eu lavar essa região, eu vou reposicionar e estabilizar o fragmento no dente vizinho com contenção. Essa contenção, pessoal, eu posso usar amarril, eu posso usar fio ortodôntico. Só que ela tem que ser rígida, essa minha contenção. Se esse fragmento não possibilitar ser reposicionado no elemento, aí eu posso remover esse fragmento. Mas eu faço de tudo para tentar reposicioná-lo. Na maioria das vezes, eu também tenho, pessoal, a exposição pulpar. E aí eu vou fazer a pulpotomia também, tá? Vou fazer remoção parcial aí dessa polpa a nível de coroa. E vou tentar juntar esse quebra-cabeça aí de vários pedacinhos de dente. E vou fazer a contenção. Na próxima sessão que o paciente vier, normalmente de 7 a 15 dias após, eu vou fazer exposição desse limite gengival com uma gengivectomia, ou eu posso tentar fazer a extrusão ortodôntica. O tratamento endodôntico também deve ser feito. Na maioria das vezes, inicialmente como tratamento de urgência, a gente só vai remover a polpa coronária. Mas a polpa radicular também já vai estar comprometida nessa região, pessoal. Então, a partir do momento em que a gente consegue fixar, consegue ter aderência aí dessas partes fraturadas, a gente vai para o tratamento endodôntico. A gente não vai esperar, por exemplo, aparecer uma fístula, o dente ficar escuro para a gente realizar esse tratamento aí. E aí acontece como está na imagem. A gente tem o dente com essa fratura coronorradicular. Foi feito a aproximação desse fragmento e foi feita a contenção aí, nesse caso, usando os brackets e o amarril.
Após o tempo de estabilização dessa região, aí vai ser feito o tratamento endodôntico desse elemento dentário. O outro tipo de fratura que nós temos é a fratura radicular, quando há separação dessas raízes, que podem acontecer próximo ao ápice ou na metade do elemento dentário. Essa fratura ela pode ser horizontal ou essa fratura pode ser vertical. Quando essa fratura for horizontal, igual está aparecendo na imagem para vocês, vocês percebam que eu não tenho tanta alteração na coroa. O que eu percebo clinicamente é que eu tenho uma fratura no bordo incisal. E eu percebo uma leve extrusão em relação ao dente vizinho, presença de sangramento na gengiva marginal. Percebo uma laceração no freio também, uma região mais edemasiada, mas a coroa está praticamente intacta. O que é que vai me indicar, por exemplo, que existe uma fratura radicular? Quando eu for pegar nesse elemento e verificar se tem mobilidade, eu vou ver que ele tem uma mobilidade muito grande. E a prova de tudo realmente vai ser a radiografia, que vai me mostrar nitidamente essa separação aí entre coroa e raiz dentária. Quando isso acontecer, pessoal, o que nós vamos fazer? Se essa fratura for horizontal, como está aparecendo na radiografia para vocês, o que vocês vão fazer? Eu vou fazer uma pressão digital da incisal, empurrando esse dente para a região apical. Quando eu fizer essa intrusão, eu vou criar uma contenção que deve ser feita no dente fraturado para os dentes vizinhos. Essa contenção vai ficar aí por 30 dias, justamente para que o próprio organismo do paciente consiga fazer aí a colagem novamente dessa raiz. Passado esses 30 dias, a gente vai remover essa contenção e verificar se houve essa óssea integração. Com o paciente adolescente, que são os pacientes jovens, é muito mais fácil disso acontecer, pessoal. Nesse caso, após a remoção da contenção, eu vou fazer o tratamento endodôntico desse elemento até a linha da fratura. Quando eu vou avaliar, por exemplo, esse dente com fratura radicular para exo? Quando houverem múltiplas fraturas horizontais nesse elemento dental, ou se a minha fratura radicular for vestibular. Perdão, vestibular não. Quando essa fratura for vertical. Se essa fratura radicular for vertical, pessoal, infelizmente o elemento não vai conseguir fazer essa ósseo integração e depois vai ficar complicado, mesmo que ele faça, se você for entrar depois com as limas nesse dente, o dente vai novamente se separar dentro do alvéolo. Então, não tem como a gente tratar as fraturas que são verticais. Toda vez que você vê uma linha de fratura vertical em raiz em um elemento, a opção de tratamento que você vai ter para esse elemento, infelizmente, é a extração. E aí você pode optar no paciente jovem, por exemplo, a colocação de uma prótese adesiva até esse osso estar mais maduro para receber um implante, por exemplo. Existem popularmente conhecido como implante provisório, pessoal. Existe um implante
que é colocado no osso do paciente, osso de pacientes jovens, por exemplo, paciente de 14, 15 anos que tem essas perdas anteriores. E vocês sabem que para a gente fazer, mesmo que uma prótese adesiva, a gente tem que ter um desgaste, mesmo que mínimo, em dentes rígidos. Então, até para preservar a estrutura dos outros dentes, dependendo da extensão da fratura que esses elementos tenham, pode ser feito a colocação desse implante. É como se fosse um casquete provisório que é colocado, vai ser recebido uma coroa com esse dente, só que quando esse paciente tiver a fase de maturação óssea, esse casquete é substituído pelo implante permanente. A gente já falou dos tipos de fratura, mas a gente tem que falar agora das lesões traumáticas nesses tecidos de suporte do dente, que é a concussão, a subluxação, a luxação extrusiva, a luxação intrusiva, luxação lateral e avulsão dentária. Não basta só a gente dizer qual é o tipo de fratura, mas a gente também tem que identificar o tipo de lesão traumática presente na boca do paciente. A concussão. A concussão, pessoal, são lesões das estruturas de sustentação do dente. Não há presença de imobilidade e nem de deslocamento. O dente permanece no mesmo lugar. O paciente vai sentir, vai ser evidente reação na percussão, então ele vai sentir uma sensibilidade na hora que você for fazer o teste da percussão. O raio, quando você for realizar a tomada radiográfica, também vai estar todas as características normais. O que a gente percebe na concussão? Apenas a presença dessa sensibilidade quando a gente fizer o teste da percussão. Nesse paciente também a gente pode encontrar nesse elemento dental a presença daquelas trincas em esmalte. E dependendo do impacto que tenha sido acontecido nesse elemento, pode ser que ocorra alguma injúria a essa polpa lá a nível de feixe, lá no ápice. E o rompimento desse feixe vai fazer o quê? O extravasamento de sangue dentro desse elemento dental. Então, num período mais ou menos de 30 dias, o dente do paciente ele pode mudar de cor. Ele pode ficar arroxeado, acastanhado, mais amarronzado, igual como está aparecendo na imagem para vocês. Isso é muito característico em pacientes que sofrem um grande trauma de concussão. Quando isso acontece nos pacientes adultos, pessoal, significa aí que essa polpa já está em fase de necrose e que vai ser necessário fazer nesse paciente a pulpectomia, a remoção total. Vai ser feita a necro nesse paciente. Imediatamente, não vai ficar com uma cor diferente o dente. Digamos que o paciente sofreu o trauma agora pela manhã. Não é no final da tarde que esse paciente vai perceber o dente escuro. Isso aí é com o passar dos dias. Então, é muito importante que sempre seja feita a avaliação desse caso. Avaliar também periodicamente essa vitalidade pulpar. Você vai fazer os testes semiotécnicos no primeiro dia que esse paciente te procurar. E quando esse paciente voltar depois de 30 dias após o trauma, que você já vai perceber essa coloração desse dente mais escurecida, você vai repetir esse teste para saber a vitalidade pulpar. Mas, normalmente, se esse dente, num prazo de 30 dias, escurecer, você pode ter certeza que esse dente aí já está com a polpa em necrose.
Subluxação. Nessa lesão, eu também não tenho deslocamento dentário para nenhum lado, mas o que eu vou perceber? Que nessa lesão, eu vou ter uma pequena alteração no meu periodonto de sustentação. E para eu saber que esse meu periodonto de sustentação foi atingido de alguma maneira, vai ter essa presença de sangramento vindo da gengiva marginal. Esse sulco gengival aí vai sangrar. Isso é o que vai diferenciar, por exemplo, uma concussão de uma subluxação. É a presença do sangramento. Porque também, se eu for fazer a minha radiografia, ela não vai ter nenhuma alteração. Não vai ter nenhuma mobilidade anormal. O dente não vai estar tão móvel assim. O dente ele pode até estar endurecido, mas eu tenho a presença desse sangramento aí no sulco gengival. Quando isso acontecer, quando meu paciente chegar para mim com uma subluxação, eu tenho que realizar uma contenção semirrígida ou flexível nesses elementos. Essa contenção ela deve ser feita pela vestibular desses dentes. Você vai pegar um fio, pode ser o 0,5 ou o 0,7 fio ortodôntico, e vai fazer um arco com esse fio, levando ele do dente que houve a subluxação até os dentes vizinhos de cada lado, mesial e distal desse elemento, e vai grudar aí esse fio com resina. Importante que na hora da escolha da resina, pessoal, vocês não escolham a resina da mesma cor do dente do paciente. Escolham uma resina de um tom mais escuro para vocês poderem identificar onde é que ela está. E vai deixar essa contenção semirrígida aí no dente do paciente de 7 a 15 dias. Após esses dias, você faz a remoção dessa contenção e faz um novo exame radiográfico, sempre, pessoal, fazendo os testes de vitalidade pulpar. Esse paciente vai fazer no primeiro dia e vai repetir esse teste de vitalidade pulpar quando ele remover a contenção, e depois disso vai repetir 30 dias após essa lesão, justamente para você também identificar se vai ser ou não necessário algum tratamento mais invasivo, que no caso seria o tratamento endodôntico desse elemento. Na subluxação, também após os 30 dias, pode haver a mudança de coloração desse dente. Esse dente pode ficar mais escuro com o passar dos dias. Na intrusão. Intrusão, pessoal, é o deslocamento do dente em direção ao ápice, em direção ao osso alveolar. Essa lesão ela pode provocar a fratura do alvéolo e das suas paredes, quando esse dente ele entra de volta aí nesse alvéolo. Geralmente, o dente não tem mobilidade também e o paciente não sente sensibilidade. Ele vai ter sangramento também no sulco gengival, na gengiva marginal, vai ter a presença do sangramento. E laceração, pode ter laceração nas papilas interdentais. Se esse meu dente está com risogênese incompleta, eu vou esperar a reerupção do dente. Essa reerupção, pessoal, ela pode acontecer a partir do outro dia, o dente começa a erupcionar novamente, ou ela pode demorar até mais ou menos uma semana, quando ele está em risogênese incompleta.
Se esse dente está com rizogênese completa, ou seja, o dente já está com a raiz toda formada, ele pode começar o processo de reerupção mais tardiamente e eu posso esperar até 2 semanas para esse dente reerupcionar sozinho. Se porventura essa reerupção do próprio organismo não acontecer, aí eu vou ter que intervir ortodonticamente. Aí eu vou ter que fazer o processo de tracionamento aí desse dente. Como é feito esse tracionamento? Se o paciente já usar aparelho ortodôntico, é mais fácil, porque eu vou fazer somente a colagem do botão no elemento intruído e vou passar os elastiques do meu aparelho ortodôntico para esse botão. Se meu paciente não faz uso do aparelho ortodôntico, eu posso fazer tal qual está aí na imagem ao lado para vocês observarem. Eu vou fazer a colagem de um botão nesse elemento intruído, na parte que está aparecendo. Vou fazer uma espécie de uma contenção rígida nesses dentes. Vou pegar um fio. Esse fio aí tem que ser um fio mais grossinho, então o ideal é que seja usado 0,7. Vou fazer o arco. Vou prender nos dentes vizinhos essa contenção semi-rígida aí. O ideal é que ela seja presa próxima já à região de incisal. E vou colocar um elastique do meu botão para a minha contenção. Esse elastique vai criar a força necessária para auxiliar a reerupção desse dente. Ele vai puxar esse dente para baixo. Após esse dente já ter reerupcionado, estar na linha correta em relação ao dente vizinho, eu vou fazer o teste nele de vitalidade. Mas na maioria das vezes, pessoal, eu vou ter que realizar a pulpectomia preventiva desse paciente. Essa pulpectomia vai ser realizada só depois de eu ter realizado o tracionamento, de 1 a 3 semanas após o trauma. Quando for uma luxação extrusiva, nesse caso é diferente da intrusiva. Na intrusiva o dente entra, na extrusiva o dente sai. Eu tenho deslocamento parcial ou avulsão parcial do dente de dentro do alvéolo. Esse dente vai se apresentar mais baixo em relação aos dentes adjacentes. O paciente vai ter muita sensibilidade ao toque nessa região. O dente vai ter um alto grau de mobilidade, então vou conseguir mexer nesse dente aí desse paciente. Radiograficamente, o que eu vou observar? Um aumento no meu espaço periodontal. Quando isso acontecer de ser uma extrusão, eu vou fazer o reposicionamento do dente com pressão digital. Essa pressão digital, ela também não pode ser uma pressão muito forte, pessoal. Eu vou fazendo com delicadeza essa pressão, devolvendo o dente para onde ele deveria estar. E aí vou fazer também uma contenção desse dente, uma contenção semi-rígida por 3 semanas, ou posso usar fio 0,4, ou fio 0,5, ou fio de nylon calibroso, que é o amarril. E vou prender esse dente aí e vou realizar um alívio oclusal, porque eu não quero que esse dente fique batendo no dente adjacente. Eu posso fazer também a colocação, pessoal, de bretes nos dentes vizinhos e no dente em que houve a luxação extrusiva para dar uma contenção mais rígida, uma contenção mais estável também para esse paciente.
E aí, ao invés de eu usar elastique e o arco, eu vou usar somente o amarril, onde eu vou estar prendendo esses dentes aí para que ele fique nessa contenção. No mesmo dia em que há, pessoal, essa luxação extrusiva, eu não vou fazer vitalidade pulpar, porque o paciente ele já vai estar com alto grau de sensibilidade nesse dente. Aí você imagine você encostar um cotonete com aquele gás gelado ou tentar fazer percussão nesse dente. O paciente vai sentir muita dor. Esse teste de vitalidade só vai ser realizado após você remover a contenção. E aí, se necessário for, também pode ser feito preventivamente o tratamento endodôntico do dente que sofreu a extrusão. Na avulsão, eu tenho deslocamento completo do dente para fora do alvéolo, ou seja, o dente sai por inteiro. Nessas situações, pessoal, em que ocorre essa avulsão, o reimplante ele deve ser feito imediatamente. O pai está no shopping com essa criança caiu de boca, esse adolescente caiu de boca no chão e o dente avulsionou. O pai ele deve imediatamente pegar o dente e posicionar no alvéolo e correr para o consultório. Quanto mais cedo for feito esse reimplante, mais chances de sucesso ele tem. Agora, se esse pai estava, por exemplo, longe, num terreno, em algum lugar que ainda vai demorar muito tempo para ele chegar até você, ou então foi domingo à noite, 10 horas da noite, o pai não encontrou nenhum dentista para atender a urgência e ele está com medo de fazer o reposicionamento, porque tem isso, às vezes, do pai estar assustado com a situação e acabar não devolvendo o dente para o lugar. Onde é que ele pode armazenar esse dente, pessoal? Ou ele pode armazenar esse dente em leite, ou na própria saliva do paciente. Não é recomendado o dente ficar desidratado, por exemplo, o pai enrolar num papelzinho, num lencinho e guardar, não é indicado, e muito menos ele colocar esse dente embebido em álcool, porque se essas células ficarem sem serem hidratadas, elas vão morrer mais rápido. Isso vai dificultar na hora que eu for fazer o reimplante, porque já não vai haver ali uma aderência do dente com o alvéolo. E se eu jogo esse dente no álcool, o álcool ele vai desidratar esse elemento dentário e vai matar todas as células que tem ao redor desse dente. Então, a gente sempre explica para o paciente, mesmo que o filho não sofra um trauma, a gente diz, olha, se porventura seu filho que faz algum esporte, o dente sai, o dente quebra, guarde esse pedaço do dente no leite ou na própria saliva desse paciente. Quando esse paciente chegar no seu consultório, você vai pegar esse elemento dentário que está lá guardado na saliva ou no leite, você vai fazer uma lavagem nesse dentinho aí com soro fisiológico estéril, vai fazer a curetagem desse alvéolo, porque como ele já ficou ali algumas horas sem aquele dente, já formou coágulo e você não vai conseguir colocar o dente no alvéolo. Então, você vai ter que fazer a limpeza desse alvéolo. Você vai curetar para tirar aquele coágulo que já está presente no alvéolo e você também vai provocar o quê? Um novo sangramento ali naquela região. Quando você fizer isso e você já vê aquele sangue vivo saindo do alvéolo, você vai pegar o dentinho do paciente e vai cuidadosamente posicioná-lo dentro deste alvéolo.
O dente foi posicionado lá dentro do alvéolo, aí você vai fazer uma contenção semirrígida também. Você vai pegar novamente aquele fio 0,7 ou 0,5, fazer um arcozinho vestibular, grudar nos dentes vizinhos. Nesse caso, o ideal é que sejam 2 dentes de cada lado da avulsão que o paciente teve. Vai prender esse dente ali nessa contenção, de preferência de 15 a 30 dias. Vai pedir para esse paciente fazer uma dieta bem pastosa e macia. O paciente não vai poder morder absolutamente nada com esse dente. Nem uma fruta, nem um pedaço de legume, nem uma carne, nem morder um pedaço de picolé. Não pode morder nada com esse dente. Então, ele vai comer as coisas mais cortadinhas, as coisas desfiadas, os purês, as sopas, para não dar nenhuma carga mastigatória em cima desse dente. Neste caso, é indicado que se faça prescrição antibiótica, porque a gente não sabe aonde esse dentinho caiu. Se esse dente foi ou não armazenado adequadamente. Se no alvéolo, por exemplo, não entrou algum corpo estranho, digamos que tenha sido lá no parquinho, entrou areia dentro desse alvéolo. Para prevenir qualquer infecção também desse elemento, tem que fazer o uso aí do antibiótico. Depois desses 30 dias, vai ser tirado essa contenção e vai verificar a mobilidade desse dente. Normalmente, após os 30 dias, pessoal, o dente ainda tem uma leve mobilidade. Ele não vai estar mole, mas você vai sentir que se você começar a balançar o dente, ele vai discretamente ter uma mobilidade. Você vai esperar um período maior de tempo, você pode esperar uma semana depois ou até 15 dias depois que você tirar essa contenção e vai fazer tratamento endodôntico desse paciente também. Mas se vai fazer imediatamente, pessoal, só se esse paciente apresentar. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado. Você pode desligar, por favor, que está dando um chiado aqui no meu microfone. Obrigada. Nesse caso, então, pessoal, você vai fazer o quê? Só vai fazer logo depois que você tirar a contenção, o tratamento endodôntico, se o paciente estiver apresentando dor, fístula, ou quando você tira a radiografia, você percebe que está tendo algum nível de reabsorção radicular. Aí você faz imediatamente o tratamento endodôntico. Se não houver nenhuma dessas características, você vai esperar de 15 a 30 dias para realizar esse tratamento endodôntico aí do paciente. Nesses casos de reimplante, pessoal, nem sempre há chances de sucesso. O índice de insucesso é muito grande, principalmente quando esse reimplante é tardio. Quanto mais horas esse dente passa fora do alvéolo, mais difícil se torna o reimplante. Então, se o paciente vier para você com uma avulsão uma semana depois, segurando o dente na mão, você já nem tenta mais fazer esse reimplante, porque a chance de sucesso é 0,1. Ou então as chances são negativas. O reimplante, no máximo, pessoal, ele pode ser feito até 48 horas depois desse trauma para você ter uma chance desse reimplante dar certo. E é muito importante a gente explicar para esse responsável que existe a chance de, quando você tirar de novo a contenção, o dente vir juntinho dessa contenção, do reimplante não ter segurado. Então, é muito importante você dar ciência para o responsável que o reimplante ele tem uma taxa de insucesso muito grande. E aí, se não houver realmente a possibilidade do reimplante e for nessa região anterior, aí você pensa numa prótese adesiva, numa prótese removível,
ou até mesmo em um implante para esse paciente. Se esse paciente for mais jovem, por exemplo, tiver 11, 12 anos de idade, aí você pode usar uma prótese, adaptar, por exemplo, um mantenedor de espaço para esse paciente com o dente que foi perdido, até o momento que esse paciente tenha uma maturação óssea para fazer algo mais definitivo. Uma das prevenções que a gente pode usar nesse paciente, pessoal, são os protetores bucais, principalmente para esses pacientes que fazem atividade física de alto impacto. São esses protetores bucais que são feitos de silicone, onde você vai moldar a boca do paciente, vai mandar para o laboratório vai confeccionar, a partir da mordida do paciente, esse protetor, onde vai encaixar os dentes do paciente. O ideal é que seja feito com um dentista, porque vai ser algo mais personalizado, o encaixe vai ser melhor dos dentes do paciente. Mas em lojas de esporte, você também já encontra esse protetor bucal pronto, padrão, né? Ele não vai ficar tão adaptado assim à estrutura bucal do paciente, mas já é alguma coisa. Então, é sempre indicar para o paciente, olha, principalmente o paciente que tem aparelho ortodôntico, porque nesses futebol, a bola bate na boca, a mucosa labial, mucosa jugal, ela vai grudar inteirinha nesses brackets e vai criar várias lacerações fora as fraturas dentárias. Então, quando se usa esse protetor, o impacto vem em cima do protetor, o lábio vai bater nesse protetor, mas não vai criar nenhuma laceração, além do que ele também vai estar protegendo o elemento dental de ter alguma fratura. Então, é quando o seu paciente se apresentar na clínica e falar para você que pratica algum esporte de alto impacto, é indicar para ele o uso desses protetores. Ou você pode confeccionar um protetor personalizado para o seu paciente, ou você pode indicar que ele compre esses padrões em lojas esportivas. E toda vez que ele for praticar o esporte, ele esteja com esse protetor na boca, a fim de evitar todas essas fraturas, todas essas lacerações que a gente viu hoje. Bom, pessoal, por hoje a nossa aula foi essa, de traumas. Vocês viram que existem vários tipos de trauma, vários tipos de lesão. Existem diversos fatores de risco para isso aí acontecer no paciente, que existem formas da gente prevenir e orientar esse nosso paciente adolescente. E aí eu pergunto para vocês se algum de vocês ficou com alguma dúvida, ou gostaria de falar alguma situação, expor alguma coisa na aula, vocês podem falar agora. Professora, Oi, meu bem. só uma dúvida que eu fiquei. No caso da avulsão, o ideal, né, dos pais seria reposicionar o dente na boca do paciente, né, da criança, ou colocar no leite e esperar para ir no dentista? O ideal, se o pai tiver coragem, é ele fazer o reimplante. E se se o adolescente acabou de cair e ele percebeu que o dente saiu inteiro e vai ligar para o consultório, o dentista que atendeu o telefone pode orientar o pai a colocar esse dentinho no lugar. Quando esse reimplante é imediato, a chance de sucesso é muito maior. Agora, sim, pode falar. Mesmo se os pais fizerem o reimplante, no caso, eles têm que ir no dentista, né? Sim, tem que ir no dentista porque vai ser necessário a confecção daquela contenção semirrígida. Porque se o pai fizer o reimplante e não levar no dentista, a primeira coisa que a criança falar ou tentar comer, o dente vai sair de novo do alvéolo.
Então, ele faz o reimplante, coloca o dente no lugar e corre para o consultório para que o dentista faça aquela contenção semi-rígida. Entendi. Obrigada, professora. De nada, meu bem. E aí, professora, qual é o material usado para confeccionar esses protetores? Silicone. Não, vocês já fizeram, por acaso, ou já viram aquelas plaquinhas de clareamento? Já. É parecido com aquelas plaquinhas de clareamento, e aquelas plaquinhas também para o bruxismo, só que a quantidade de material é maior, ela é mais espessa. Ela tem que ser mais grossinha mesmo para aguentar esses altos impactos. Mas ela é de borracha, é silicone. Você consegue higienizar normalmente. A gente até recomenda para o paciente, terminou de usar, pode fazer higienização com água e sabão neutro mesmo. O paciente pode lavar. Ele só não pode, por exemplo, colocar água quente nesse protetor, porque como é borracha e silicone, a água quente ela deforma o protetor. Então, ideal mesmo é, se o paciente quiser deixar imerso ali no hipoclorito com água, né, que é água sanitária com um pouquinho uma colher de sopa de hipoclorito para para 1 litro de água, né? E ele mergulha lá dentro esse protetor, deixa uns 30 minutinhos e depois dali ele pode lavar com água e sabão neutro e usar novamente. Ele só não pode lavar com água quente, porque senão ele deforma esse protetor. Mas ele é feito de silicone. Ah, tá. Obrigada. Professora, não é nem dúvida, não. Você pode colocar essa aula no OneDrive, porque fica mais fácil da gente assistir novamente quem perdeu a aula por causa desse problema da internet. Pode deixar assim, eu passo assim, como eu fiz a gravação da